Imagina se você tivesse investido no início da internet. Provavelmente você não estaria aqui assistindo esse vídeo. Você está lá em Dubai vivendo a sua vida milionária. Mas o que eu vou falar aqui hoje talvez possa ser a próxima grande oportunidade da internet. O futuro da internet. Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a Midas. E meu nome é Rafael Garcia e hoje o que eu vou falar aqui é sobre o futuro da internet, a Web 3, e como nós podemos aproveitar oportunidades que estão acontecendo na Web 3 e que ainda vão acontecer. Mas antes de eu te falar isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e entra para a nossa comunidade do Telegram para não perder nenhuma oportunidade do mundo cripto, e os links estão na descrição. Então vamos lá. Primeiro eu preciso te contar uma história de como a internet surgiu. A internet foi criada em 1969 e naquela época é como se fosse uma espécie da Web 1. E na Web 1 as pessoas não conseguiam interagir entre si. A internet era composta por páginas estáticas e a internet era movimentada pelos links ou hiperlinks. Então você acessava essas páginas estáticas e por meio desses links que você ia clicando, você conseguia acessar outras páginas e outros sites. E um bom exemplo disso são aqueles fóruns bem antigos que ainda existem até hoje e também sites no modelo do Yahoo. E posteriormente, na década de 90, surgiu a Web 2. Já a Web 2 era a internet que possibilitava a interação entre as pessoas dentro da internet, como por exemplo as redes sociais, como Orkut, MSN, Facebook e Instagram. E convenhamos que o MSN foi a melhor de todas. E o famoso www, que vem antes de qualquer nome de site, World Wide Web, também foi criado na época da Web 2. E a Web 2 trouxe uma grande evolução na internet, que foi a utilização de armazenamentos em nuvens. Na Web 1, para você armazenar coisas, dados e documentos, você precisava colocar tudo isso dentro da sua própria máquina, do seu próprio computador. Já a Web 2, com o surgimento dessas nuvens, agora eu e você, a gente consegue armazenar dados em nuvens, como por exemplo Google Drive, Google Fotos e outros serviços de nuvens da Apple e da Amazon, por exemplo. E essas grandes empresas que armazenam esses dados se chamam provedores de serviços de armazenamento. E alguns exemplos são a Amazon, a Google e a Microsoft Azure. Inclusive, a Amazon ela tem quase metade do mercado mundial em armazenamento de nuvem. E esse serviço é muito bom, eu utilizo bastante, por exemplo, o Google Drive, para armazenar fotos, vídeos e coisas que não caberiam no celular, porque eu acredito que todo mundo já chegou naquele momento que não dá mais para usar o celular de tanto espaço que já foi utilizado. E parece que cada vez que você compra mais espaço no celular, mais fácil fica de chegar nesse limite. Então esses armazenamentos de nuvens, eles são um serviço muito bom para o nosso dia a dia. Além disso, sem esses armazenamentos de nuvens, várias outras empresas do mundo digital teriam custos muito mais altos por ter que ficar armazenando em locais próprios, em computadores próprios ou máquinas próprias. Então acaba que esse serviço de nuvem ajuda o mundo inteiro a desenvolver várias coisas. Mas até aí tudo bem. Qual que é o grande problema da Web 2? E eu vou fazer uma analogia aqui para te ilustrar muito bem o problema. Pensa comigo em um cofre gigantesco. E dentro desse cofre você pode guardar o que você quiser, todos os seus itens pessoais. O seu carro, o seu computador, o seu celular, a sua carteira, qualquer coisa de qualquer tamanho você pode armazenar lá dentro. Esse cofre ele tem uma chave que foi dada a você e você tem acesso a esse cofre. E um belo dia, quando você chega em casa, você vê que esse cofre está vazio. E você acreditava piamente que só você teria acesso a esse cofre, mas você acaba descobrindo que não era bem assim. Na verdade, os criadores desse cofre e a empresa por trás desse cofre também tem as chaves para acessar o seu cofre. E é exatamente assim que funciona a internet. Hoje em dia, todos os nossos dados passam por essas empresas provedoras de armazenamento em nuvem. E além dessas empresas, também pelo governo, que mandam nessas empresas. Ou seja, nós não temos total controle de quem pode acessar os nossos dados, se o governo tem os nossos dados ou se as empresas têm os nossos dados
E o pior de tudo é que a gente nunca vai saber ao certo o que eles sabem sobre nós. Mas você pode ter certeza que eles podem saber o que eles quiserem. E já existem vários relatos que os próprios Estados Unidos já utilizaram dados para conseguir encontrar pessoas que eles estavam procurando. Tudo que nós falamos, ouvimos e escrevemos na internet é armazenado em dados. Então os governos e essas empresas, eles sabem sim os nossos dados e têm o poder, se eles quisessem, de controlar as nossas vidas. Por exemplo, você está conversando com um amigo seu sobre carro ou sobre qualquer outro assunto e segundos depois aparece um anúncio para você. Isso é uma das formas de utilização de dados para conseguir ter o controle sobre a população, para conseguir vender mais para a população. E é exatamente por isso que a Web3 está surgindo. A Web3 quer trazer a privacidade de volta para as pessoas e a descentralização do poder da internet. Mas espera, privacidade e descentralização, isso também parece muito com criptomoedas, que é o assunto que eu falo aqui. E sim, essa semelhança não é uma pura coincidência. A Web3 ela só será possível se ela utilizar a tecnologia das criptomoedas, a blockchain. Eu vou te explicar como funcionaria mais ou menos a Web3. Atualmente, atrás de qualquer URL de um site aparece o símbolo HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. E esse HTTP é como se fosse um endereço para o seu site ou para qualquer coisa na web. E fazendo também uma outra analogia simples, vamos supor que o seu site fosse um livro em uma biblioteca. E você entra na biblioteca e fala com o bibliotecário, por exemplo, que você quer encontrar esse livro aqui, Axiomas de Zurique, que inclusive eu recomendo bastante para você entender a cabeça dos grandes investidores e grandes banqueiros. Você chega para ele e fala que quer esse livro e ele vai procurar lá no sistema dele onde que está esse livro. E é uma biblioteca gigantesca, ela tem mais de um andar. E ele fala que esse livro está no segundo andar, na quinta prateleira da esquerda, no 10º livro da terceira estante. E você vai lá e consegue encontrar esse livro. E é exatamente assim que os sites na web funcionam. Esse HTTP significa que o seu site ele está armazenado em um certo local dentro dessa biblioteca. Toda vez que você digita na web, ele vai fazer essa busca desse site nesse exato endereço. E aí que surge um grande problema. Essa biblioteca ela fica armazenada em algum local, e é um local conhecido por todos e também que é controlado por governos e empresas. Ou seja, o governo poderia simplesmente bloquear o acesso a essa biblioteca e as empresas também. Então, a qualquer momento, você poderia parar de ter acesso a um site ou a qualquer página na web. E isso é a centralização do poder da web. Então, a Web3 ela quer criar essa descentralização. Ela quer criar uma forma de que governos e empresas não consigam impedir eu e você de acessar qualquer site ou de postar coisas na internet. E é exatamente por isso que a gente não consegue acessar alguns sites de outros países, por exemplo, ou quando o nosso acesso é bloqueado a certas páginas também, por estar no Brasil, por exemplo. E a tecnologia da Web3 ela é um pouco complexa, mas eu vou te fazer um resumo como ela funcionaria. Então, atualmente, a gente utiliza o HTTP, que é a forma de armazenamento, por exemplo, de um site. Só que na Web3 não seria dessa forma. Na Web3 seria como acontece nas blockchains. O seu site ele não ficaria armazenado em um local só, que é controlado por empresas e governos, mas ele seria transformado em um código, um hash, assim como acontece dentro das blockchains, como por exemplo no Bitcoin. Então o seu site ele seria criptografado e só você teria acesso a essa chave de criptografia e só você também conseguiria decodificar de volta essa chave para transformar em um site. E o que acontece é que quando a gente transforma um site em um código, ele ocupa muito menos espaço em uma biblioteca ou em qualquer lugar. Por exemplo, se eu transformar esse livro em um código, em um papelzinho, eu vou conseguir colocar nesse mesmo espaço desse livro milhares de papeizinhos, em todas as páginas grudados. Então é muito mais eficiente transformar isso em um código do que ficar andando com um livro por completo por todos os lugares. Com esse código, dentro dos blocos da rede da blockchain, cada bloco também teria o acesso a esse código, diferentemente de uma rede centralizada, como por exemplo uma biblioteca, onde o seu livro físico fica armazenado nesse local. Com a blockchain, você teria esse livro armazenado em vários milhares de blocos ao redor do mundo. Isso é a descentralização. E caso um bloco, por exemplo, suma ou aconteça alguma coisa de errado com ele, você ainda vai ter milhares de cópias para conseguir acessar o seu livro.
E é lógico, tudo isso aconteceria em milésimos de segundo e você nem saberia que isso está acontecendo. Da mesma forma que a gente nem sabe como acontece atualmente na Web 2. Seria algo do dia a dia, normal. Mas por trás aconteceria sim essa revolução da Web 2 para a Web 3. Mas aqui é um canal de criptomoedas e o que isso tem a ver com criptomoedas? Além do fato das blockchains, é que para você conseguir ter a Web 3, você precisaria também ter um sistema financeiro atrelado à Web 3 por conta da blockchain. Pelo fato de não ter um poder centralizador, de ser centralizado, as pessoas que estariam rodando a Web 3, os computadores, também precisariam receber recompensas, assim como acontece no Bitcoin e na Ethereum. E se você não conhece o Bitcoin, eu sugiro você assistir meu vídeo aqui em cima, é só clicar no card. E se você também não conhece a Ethereum, eu sugiro você clicar no card aqui em cima. E já existem várias startups e empresas investindo em projetos que pretendem criar criptomoedas e tokens para essa Web3. Projetos que vão fazer com que a Web3 evolua e que ainda estão começando. Então pode ser uma ótima oportunidade para o futuro. É como se você tivesse a oportunidade de novo de investir na internet lá na década de 90. Lógico, isso não é uma recomendação de investimento, pode ser que a Web3 não dê certo, mas eu, Rafael Garcia, estou muito esperançoso com a Web3, inclusive eu já trouxe alguns projetos relacionados à Web3 que já estão lá na planilha de Midas. E para você que ainda não conhece a planilha, é uma planilha com várias novas criptomoedas que são lançadas e também com portfólios dos principais fundos de investimentos desse mundo cripto. Para você ter acesso, está aqui na descrição e você também precisa entrar para a nossa comunidade do Telegram. E um exemplo de criptomoeda que eu vou deixar aqui rodando um trailerzinho é a Ethereum, que é um projeto também da Web3. E se você já investe em algum projeto da Web3 ou quer que eu faça análise de algum projeto da Web3, deixa aqui nos comentários para eu ver também. Então é isso, galera. Muito obrigado por hoje e a gente se vê no próximo vídeo.